Muito oi, oi, oi! Estamos. Sexta-feira é o nosso nossa Friday, né? Rapaz, é com emoção, muita emoção, coisa boa. Hoje aqui em Teresina tá realmente um trânsito muito gigantesco por conta da apresentação da Esquadrilha da Fumaça. Pensa como foi um negócio sério chegar aqui nos estúdios, mas deu certo. Muito obrigado aí a professora Iracema Pinheiro, diretores. E estamos juntinhos para você que nos acompanha aí de todo o estado do Piauí, fora do estado do Piauí também. E vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos, né? Muita prática, muita teoria. E é sempre muito bom relembrar. Gente, uma boa noite a todos os polos, né? Bonfim, Hugo Napoleão, tá? Nós temos aí São Pedro do Piauí, Tamboril. Sempre muito bacana tê-los conosco aqui. Pessoal que nos acompanha pelo chat aberto aí do YouTube. Você que depois vai acompanhar essa aula gravada, é muito bacana. E estamos à disposição para as dúvidas, tá? Sempre quando você tiver alguma dúvida, mande aí um recadinho do coração para as redes sociais. E já coloco no próximo slide para você. Bom, você deve estar se questionando assim, que alguns conteúdos, eles não saem de moda. É verdade. E isso acontece porque nós estamos primando pelo trabalho voltado em competência e habilidades. Tá? Então, você tem sempre as competências, né? A competência e a habilidade. É bom que se diga isso. Competência de área número 2, aqui para quem não segue BNCC, as habilidades 5, 6, 7 e 8. Mesclando com esse perfil do Enem, nós trabalhamos outros modelos de questões envolvendo concursos, envolvendo questões autorais, envolvendo questões de grandes materiais a nível de Brasil. Tá? Conteúdo este que está presente aí no teu livro. Tá? Se você tem um livro aí de inglês aí na biblioteca da escola, o livro que a escola trabalha, ou os livros, com certeza você vai identificar, não pelo nome, gênero textual e tipo textual, mas ele vai te apresentar um texto, e aí ele coloca, por um exemplo, notícia, é o gênero textual, né? Aí ele coloca texto, hoje trabalhando textos narrativos, textos injuntivos, que é isso? É o tipo textual, tá? Outro quesito que você sempre vai estar vendo conosco aqui é as link words. Hoje pela manhã os alunos disseram, professor, não encontrei isso no nosso material com esse nome link words. A link words, elas são uma família. Dentre os seus participantes, tudo bom, Palmeira? Muito boa noite. Dentre os seus participantes, nós temos preposições, advérbios, conjunções, locuções conjuntivas e assim por diante. Então, sempre quando você olhar esse nome, link word, você vai lembrar da questão, né, voltada para ligar, conectar, né, e assim criar uma coesão textual. Certinho? Meu diretor. Então, olha só, quando se fala de link word, você já sabe, você tem que estar trabalhando, com uma coisa chamada de ideia, de coesão textual, tá? Dentro da coesão textual, o entendimento, né, maior, que está pautado, qual é a ideia que ele vai nos repassar. Ah, professor, então, de uma maneira bem prática, eu posso estar olhando os conectores com as conjunções. São também chamados de operadores de coesão. Muito bem. Então, anote aí no seu caderno aí, pessoal aí de Bonfim, Dom Inocêncio, Hugo Napoleão, pessoal aí de Palmeiras, São Pedro do Piauí. Temos algum anexo aqui? E Tamboril do Piauí, tá? Normalmente, quando eu vejo ali Seduc, Piauí, tem anexo, né? Anexo Brejo, tá? Então, todos vocês
Pega o caderninho agora e coloca no slide 6, o professor está falando sobre operadores de coesão. O que são esses operadores de coesão? São vocábulos, palavras ou expressões que elas têm um único intuito. Elas vão estabelecer uma conexão lógica entre frases, tá? Entre sentenças, e é em cima dessas conexões lógicas, muito obrigado a todos, obrigado meu diretor, tá? É em cima desses marcadores de discurso, tá? Que você vai trabalhar. É a ideia que ele pede. Professor, e tem habilidade para isso? Já que nós falamos tanto de competência e habilidade, tem, tá? Ele pode te dar um vocábulo e ele pode te solicitar a intenção comunicativa do autor ao empregar a palavra destacada. Ele não vai te dizer que palavra é essa. Você tem que ter esse conhecimento prévio. Então, gente, esse conteúdo nós estamos vendo hoje, já vimos um pouquinho dele em aulas anteriores, vamos ver na próxima sexta-feira, tá? Isso em forma de questões, por quê? Porque são conteúdos importantíssimos e, assim como os textos, a gente não pode deixar de trabalhar, tá? Sempre procurando caracterizar os textos mais recorrentes, sempre procurando visualizar as técnicas de instrumentalização linguística para potencializar o teu acerto. Certinho até aqui, turma? Alguma dúvida até aqui? Então, quando eu falar em operadores de coesão, eu vou lembrar que ele faz parte, né, lá da família das link words. Eu vou falar que as link words têm que função? Unir frases. E nessa união, tá, dessas frases, ele vai criar uma conexão lógica entre as frases e elementos da ideia. Esses elementos da ideia é que é o nosso pulo do gato, por assim dizer. E aí nós dissemos no início da aula que esses operadores de coesão, essas link words, esses marcadores de discurso, são principalmente conjunções ou locuções conjuntivas. Mas eu posso ter advérbios, eu posso ter preposições sem nenhum problema. Certo? O que eu ainda preciso salientar aqui? O que eu preciso colocar em prática? As link words, elas são subdivididas em 3 grupos. Qual é o primeiro grupo, professor? Qual é assim? E essas divisões, elas seguem algum critério? Nós vamos ver agora. São conjunções, né, que funcionam como conectivos das frases. Assim, elas desempenham o papel de conectar ideia, unindo termos ou mesmo orações. Por esse motivo, elas são essenciais para causar um maior entendimento textual, tá? As link words, elas podem expressar ideias de que sentido, professor? Vamos lá. Elas podem expressar ideias de continuação, conclusão, adição, oposição, comparação, explicação, tá? Exemplificação e assim sucessivamente. Qual é a parte boa também desse conteúdo? É que elas não vão variar nunca. Você não vai ter questões de singular, de plural, de masculino, de feminino e assim sucessivamente. Bacana? Tudo bom, Guaribas? Muito boa noite. Então, gente, me diga aqui, você aí que está na sua escola, você que está me acompanhando de casa, porque tem alguns alunos que acompanham depois, né, via aula gravada, ou pela plataforma, ou pelo YouTube, ou pela reprise da TV, tá? Mas você que está aí agora ao vivo, tá? Você que está aí na sua escola, até aqui, todo mundo conseguindo compreender o que são essas link words, e nós estamos começando a estudar na qualidade de
conjunções, tá? Ou locuções conjuntivas. Elas exprimem uma ideia. Elas servem para conectar sentenças, né, frases, ou mesmo orações, tá? E aí eu consigo ter uma ideia. Ideia essa que pode ser de continuação, de causa e efeito, de inclusão, de conclusão, de oposição, de comparação, de explicação. Gente, até aqui todo mundo conseguiu entender essa parte? Pessoal aí de Bonfim, de Colônia do Gurgueia, Dom Inocêncio, Guaribas, Hugo Napoleão, tá? Você de Palmeira 3, Paulistana, né? Santo Antônio de Lisboa, São Pedro do Piauí, Tamboril, tá? Mas verifique aí, porque aqui está tudo positivo, inclusive vocês são os primeiros que estão a observar isso no chat. Olha aí, minha ilustríssima e meus ilustríssimos diretores, tá? Então, gente, olha aqui o primeiro item que eu trago para você tomar cuidado. Vamos lá. Quando ele falar em conjunções coordinating, que são as coordenativas, vocês vão lembrar o seguinte, tá? Que elas têm o objetivo de ligar palavras ou orações independentes. Professor, o que são essas orações independentes? Aquelas que por si só se fazem compreender, tá? Quando eu digo eu gosto do meu emprego, eu gosto da minha vida, eu gosto da minha família, eu não preciso de nenhuma complementação, pois a frase por si só já mantém um sentido, um conteúdo. Ela é independente. Certinho? Boa noite, Colônia do Gurgueia. Tá? O importante é que na união dessas palavras, ou até mesmo orações independentes, elas possuem a mesma classe gramatical. Mas isso, numa prova, não vai ser cobrado para você. O que vai ser cobrado numa prova é o reconhecimento e o sentido que ele comporta naquele momento que ele foi destacado de dentro de um texto, tá? Por isso que se faz necessário estarmos revisando isso aqui o tempo todo. Então, olha, os principais, nós temos, por um exemplo, e, mas, né? Pois, nós temos ou, nem, então, nós temos contudo, todavia, tá? E aqui nós temos uma dica legalzinha que é para você lembrar. Use o acrônimo FENBOYS, que aí você não esquece mais de nenhuma delas, tá? Onde nós vamos, cada letrinha daquela corresponde, ó, F de for, A de and, N de nor, tá? B de but, O de or, Y de yet e S de so. Perceberam? Professor, cada uma delas, com essas traduções, elas mantêm uma ideia. Quais são as ideias que eu posso ter, né? E quais ideias eu posso ter? Vamos lá? Bom, se você... Vou enumerar aqui, porque eu fico sem espaço, mas eu quero ajudá-los ao máximo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Corresponde a cada letrinha dessa que está em evidência. Então, vamos lá. Se eu já sei que o F é F de for, tá? A ideia que o número 1 passa é uma ideia de explicação. Tá? Se eu já sei que o número 2, ele é o and, e significa aí, a ideia que ele passa é uma ideia de adição. O item 3, eu já sei que é o nor. Ele significa nem, e aí eu tenho uma ideia de adição negativa.
falando assim para simplificar. Certinho? O número 4 é o B, e o B equivale a but, que significa mas, e ele dá a ideia de contraste. Certo? O item 5 é o que inicia com a letra O. Ele significa ou, e ele dá a ideia de alternância. Você normalmente vai ser convidado para estar entre dois, para escolher entre um número, ok? Aí nós temos o item 6, ele é o yet, significa todavia, significa mas, contudo, porém, e ele dá a ideia de adversidade, ele dá a ideia de oposição também, tá? O item 7, senhores, é o so, que significa então. Ele pode ser aquele que explicite uma ideia de conclusão. Sendo assim, observe o que é que aconteceu quando ele fez uso, não é, do and, aqui em evidência, ó, and, em evidência. Quando ele fez uso, no segunda frase, de but, tá? Aqui eu evidenciei, ó. Muito bem. Quando eu uso isso dentro de uma questão de prova, essa que eu elaboro aqui e que chega até aí a sua escola para você responder, baseado nos slides que eu fico acompanhando, eu vou elaborando as minhas questões e mandando para vocês, e elas são classificadas entre acessíveis, medianas e umas de raciocínio um pouco mais complexo. E aí nós vamos ter aquelas que seguem as competências e habilidades para vocês treinarem também, né? Os que vão fazer Enem, porque alguns já me disseram que vão tentar fazer vestibular. Outros ainda não se decidiram o que é que vão fazer, se é um curso técnico, né? Mas já chegou o momento de você, eu vou terminar o meu ensino médio e eu quero dar continuidade aos meus estudos para me profissionalizar, né? Para melhorar o meu currículo e assim, obviamente, eu ter mais chances no mercado de trabalho. E isso independe de onde estejamos morando, tá? O conhecimento, ele pode ser agregado às mais diferentes partes de onde nós estamos morando. Qualquer parte do estado que você morar, isso é comprovado que se você tiver mais estudo, mais expertise, mais preparo, até mesmo aqueles que não querem sair das suas próprias cidades vão conseguir agregar valores e vão melhorar, contudo, a sua situação profissional em termos de remuneração. Tá? Então, olha só, se eu coloco uma frase dessa dentro da sua prova, ou se pega um concurso, um vestibular, eu vou perguntar assim, o termo em destaque foi empregado com a intenção de... Aí ele vai dizer, né? O personagem adicionou, o personagem, ele incluiu que gosta do emprego e gosta do chefe. As alternativas já vêm traduzidas, tá? É uma das habilidades. Qual foi a intenção comunicativa ao empregar o vocábulo em destaque? Aí você vem lá no vocábulo destacado e diz, rapaz, isso aqui faz parte daquelas palavras lá chamadas de conjunções. Essa palavra chamada de conjunção aí, ela serve para unir frases independentes, não é? E que possuem a mesma classe gramatical. Olha a palavra job, que é trabalho. Olha a palavra boss, que é o chefe. Então, a intenção aí foi de incluir informações, foi de somar informações, tá? Por isso que ele disse que gosta muito do meu emprego e do meu chefe. Turma, até aqui ficou claro isso? Agora vamos supor, enquanto vocês possivelmente aí anotem alguma coisa, vamos supor que você se depare com esse vocábulo aqui, ó. Olha aí na sua telona, tá? Olha aí, esse vocábulo aí. Aí ele fosse questionar o seguinte,
O vocábulo destacado possui a funcionalidade de conectar, dando mais coesão textual, atribuindo uma ideia lógica de... Aí você teria que lembrar que esse menino aqui, ele faz parte, né, daquela tradução do mas, ele faz parte da família das link words, que está lá nas conjunções coordenativas, e a ideia que ele repassa é uma ideia de oposição, é uma ideia de contraste. Tá? Olha aqui, ó. O i, a ideia que ele repassa é uma ideia de adição, uma ideia de agregar informações. Tudo bom, ilustre Kaique? Muito boa noite. Muito bem. Basicamente, essas são as mais famosas, tá? Professor, e tem mais? Temos. Nós temos as que chamamos de correlativas. Elas são tranquilas de serem trabalhadas, turma. Por quê? Porque elas vão aparecer em pares, tá? Elas vão aparecer assim, ó, em pares. Se você observar, elas não vêm isoladamente, ó. Elas aparecem em pares. Vamos ver a tradução dessas aqui. Bom, no quesito tradução, eu tenho as significando tanto ou tão como, e a ideia que ela me remete é uma ideia de comparativo de igualdade. Eu estou comparando numa régua só de igualdade. She is as beautiful as her sister. Ela é tão bonita como a sua irmã. Ela é tão bonita quanto a sua irmã. Eu estou dizendo que as duas são belas. Tá? Both and, que significa tanto quanto, tanto e. Both gazpacho and tortilla are very popular in Spain. Eu estou dizendo que tanto gazpacho quanto tortilla são muito populares na Espanha. Então, estou agregando informações. Not only but also. Not only but also significa não só, mas também. Eu estou agregando informações. He is not only intelligent, but also beautiful. Ele não é só inteligente, mas também bonito. Tá? Either or. Either or. É outra dessas expressões correlativas que significa tanto um quanto o outro, tanto quanto, tá? Ou, então, you can travel either by plane or by train. Você consegue ir tanto de avião quanto de trem. Eu estou te dando aí uma opção, tá? Então, as correlativas, elas são legais porque elas vão aparecer assim. Então, quando elas vêm em destaque, você já liga o desconfiômetro, tá? E elas vão manter essa linha de raciocínio. Por último, e não menos importante, nós temos a que chamamos de conjunções subordinadas. O nome já diz, uma vai ter que se subordinar à outra. Como assim, professor? Porque nós vamos ter orações dependentes, aquelas que sozinhas não fazem sentido. Elas vão precisar de outras chamadas de independentes para que possam ter o seu sentido completo. Ou seja, elas são diferentes das coordenativas, tá? Que ligam frases independentes. Uma oração independente é aquela que já contém um sentido completo. Me dê um exemplo. Vamos lá. I go to the beach. Eu vou para a praia. Não precisa de complemento. Todo mundo consegue entender a frase. Mas se eu dissesse assim, because it was cold, porque estava frio. Se eu dissesse do nada isso, você iria dizer, hã? O que é que você quis dizer? Mas, se eu dissesse, because it was cold, I took my coat.
porque estava frio, eu levei o meu casaco. Ou eu levei o meu casaco porque estava frio. Perceba que agora nós tivemos um conector com a missão de agregar uma causa, um efeito. Ela uniu essas duas sentenças. Então, em termos de nossas provas, em termos de provas de concursos e vestibulares, nós temos essas questões da mais clássica, que é perguntar pela ideia que ela ocasiona, né? A ideia lógica. A questão com maior grau de complexidade, ou pergunta por tradução, ou pergunta por sinônimo, uma outra palavra que tenha a mesma significância. Aí são questões mais complexas. Mas, nível de nossas provas, nível do Enem, ele vai trabalhar dentro dessa visão, a ideia, o significado que ele comporta para o tema. Certinho? Muito bem. Vamos um pouquinho aqui mais adiante, tá? Porque temos que ter a parte prática, tá bom? Então, olha só. Qual seria, você que tem aí prestado atenção, provavelmente tem alguém que já anotou, né? Tem pessoas que fazem um print da tela, tá? E essa questão foi uma questão que caiu no vestibular, alguns anos atrás. Ela coloca assim, ó, na frase, aí ela coloca sou, ó, na frase sou, tá, ó, na frase sou, né? The harder a wife works, olha o que é que ele está dizendo aí. Vou pular essa tradução, porque é o que ele quer saber. Vou ministrar só essa aqui para vocês. Aqui é um acontecimento, né? E vai quanto mais arduamente uma esposa trabalha, né? Aí na outra parte ele fala que the Kirche looks, mais bonita ela fica. E aí ele quer saber de você essa palavra aqui. O que ela fez aí presente nessa frase que me permite entender na língua portuguesa, tá? Então, esse sou, essa palavra, esse vocábulo, ele indica um exemplo para um fato, uma alternativa, uma oposição, uma condição ou uma conclusão. Aí é um dos modelos que nós temos o hábito de verificar. Para tanto, eu quero que vocês peguem aí as suas anotações, vamos fazer uma pesquisa. Eu vou deixar aí inicialmente um minutinho na tela. Vamos ver quem é o polo, quem é o aluno que se manifesta em primeiro momento.
Beleza. Muito obrigado aí aos participantes. Legal. Kaique, valeu. Pessoal lá de Colônia do Gurgueia. Bora lá, gente. Ah, professor, eu vou errar. Tem isso não. Nosso laboratório aqui a gente pode errar. A gente não pode errar onde é. Lá na nossa prova, viu? Certo. Então, olha, na próxima aula já faço, já é um conteúdo novo, mas certamente tem texto, certamente nós vamos ficar trabalhando com essas informações, tá bom? A resposta aqui, vou dar logo a tradução mais clara que tem dela, a tradução que ela é a mais conhecida. Então. Tá aí, ó. Uma das possíveis traduções, mas eu tô falando aquela que é mais conhecida, que você vai logo em cima, né? E aí eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 polos. Parabéns aí dos 13 polos. Só o Kaique. Kaique, você é de onde, por gentileza? O Kaique tá lá no YouTube. Só tivemos, além do Kaique, Colônia do Gurgueia e Paulistano. Parabéns aí. Olha, os meninos. Ah, eu vou participar. E aí tomaram a diretriz de participar. Parabéns. Professor, então ele está concluindo que quanto mais a mulher, ele chegou a esta conclusão, de quanto mais a esposa dele trabalhar, mais bonita ela vai ficar. O professor, que propaganda terrível, e eu concordo contigo. Né? Eu concordo contigo. Opa, Kaique, que é lá do povoado São Francisco, Palmeiras do Piauí. Então nós tivemos aí de 13 polos, 3, Colônia do Gurgueia, Paulistana e Palmeiras do Piauí, representado aí pelo Kaique, não é? Participando, bacana. Vamos ver se isso nas próximas sextas-feiras a gente aumenta esse leque de participação, turminha. Quanto mais você participar, mais você vai aprender, você vai fixar. Então, ó, tradução feita e sentido comportado, daqui para frente, quando vocês observarem isso acontecer, vocês vão lembrar, ó, da conclusividade, né? Ele está concluindo. Bacana, ilustres. Então, vá anotando essa informação no seu caderno. Coloca lá, tá lá naquela família dos fanboys, que eu coloquei os numerozinhos de verde. Tá bom? Já coloquei só no ponto para você ficar relembrando. Tá, agora nós vamos treinar alguns que nós não falamos, tá? E nós vamos mesclar essas informações. Eu vou dizer o seguinte, que o desmatamento, né? O desmatamento, ele é um problema global, né? Tá dizendo aí claramente que o desmatamento is a global problem. Ele é um problema global, tá? We must discuss about it. Nós devemos debater sobre essa questão. Ele vai dizer assim, portanto, nós devemos debater sobre essa questão. Where do you prefer ice cream or chocolate cake? Você prefere sorvete ou bolo de chocolate? Aí ele, pela tradução, eu já sei que ele comporta essa possibilidade de escolha, uma ideia de alternância. If you go to disco, call me. Se tu vai para balada, me chama, me liga. Olha aqui. If you go to disco, call me. Tá? Dando a ideia de condição. Quando é que é para você me ligar, me chamar? Só se você for sair. She was dancing. Eu estou dizendo assim, ó. Ela estava dançando, ó, dançando. Aí ela diz assim, eu estava assistindo TV. Eu preciso conectar aqui, dando ideia
temporalizadora. Então, eu vou agregar aqui o enquanto. Certinho? O enquanto. Sendo assim, olha o que é que você vai ter que colocar no seu caderno. Consequência, alternância, condição e tempo. Olha a tradução delas. Thus significa portanto. Or significa ou. If significa se. E while significa enquanto. While significa enquanto. Tá? Só lembrando disso aí. Enquanto. E ele vai me repassar uma ideia de temporalidade. Então, se eu colocasse numa prova um texto qualquer, né, um gênero textual, seja qual for, e eu extraísse lá um fragmento, e aí eu iria te dizer que é um vocábulo, né, muito utilizado para conectar sentenças ou até mesmo orações, atribuindo a ideia lógica. Concernente à definição, conceituação extraída de um site da internet, marque a intencionalidade comunicativa do emprego do vocábulo destacado na sentença. Aí letra A, B, C, D, aí a gente iria colocar, não é? Da ideia de consequência, da ideia de tempo, da ideia de alternância, e assim sucessivamente. Esse é um modelo que nós mais usamos, porque é um modelo muito comum de aparecer, não só nos nossos simulados, nossas provas, mas nos concursos de um modo geral, inclusive o próprio vestibular. Certinho? Reto final da nossa aula, agradeço demais a atenção dos meninos. Agora deixa eu mostrar aqui aquelas que são meio grandes, ó. Not only, but also. Ah, professor, é aquela que aparece de pares. Então, elas são as correlativas. Marion doesn't only work, she also studies at night. Ah, olha só, que Marion não só trabalha, ela também estuda à noite. Eu agreguei informações, tá? You are the reason because I believe in love. Você é o motivo porque eu acredito no amor. Dando ideia de causa e efeito. He will visit you as soon as he gets back. Né? Ele vai te visitar tão logo ele chegue. Dando ideia de temporalidade. She isn't wrong. Ela não está errada, não. Although she has already made some critical mistakes. Né? Muito embora ela já tenha cometido erros gritantes. Né? The buses are crowded. Furthermore, they are very dirty. Ixi, os ônibus estão lotadíssimos, além de muito sujos. Foi o que ele disse aí. Você consegue visualizar também uma ideia de agregar informações, atribuir sentido de adição. Então, nós temos aí adição na primeira, causa, tempo, contraste e adição novamente. Tá? Vamos às traduções. Not only, but also, não só, mas também, né? Porque, devido a, também, tão logo que, assim que, as soon as, apesar, embora, tá? Apesar, embora, e além disso. Além disso. Então, senhores, esses vocábulos, essas expressões, elas estão presentes em todo texto, você encontra uma delas, ou várias. Nós temos aquelas que são as mais usadas e as não tão usuais. Qual é a parte boa? Normalmente, em provas, nós cobramos aí, somos cobrados por lembrar das mais recorrentes, né? Até mesmo porque aparecem com mais frequência nas músicas,
nas propagandas, nas reportagens, notícias, artigos, não é? Nas pautas de publicidade, nos filmes, memes, charges, cartoons, tirinhas, que é o que nós temos feito desde o primeiro semestre. Caracterizar e trabalhar com gêneros textuais e tipos textuais, condensando o conteúdo programático, indo para dentro do texto. Quero agradecer aqui a todos os participantes, forte abraço a todos os polos e até a nossa próxima sexta-feira com mais treino, com mais informação para vocês aqui na terceira série, Canal Educação. Até mais. Bye.